a nossa psicóloga querida do coração aqui no Entre Mulheres. Dani, boa noite. Boa noite, Tudo bem? Cissa, tudo. Linda como sempre, né? Radiante, Obrigada. iluminada, com um sorriso maravilhoso. Então, Cissa, olha só que interessante. Esse teu comentário tem tudo a ver com o tema que eu vou falar hoje. Ai, sobre... e eu não sabia, gente. Eu A gente adivinhei. não Ela não me combina. contou. Não. Que é sobre autoimagem. Perfeito. Olha que bacana. Sabe que eu tava em casa antes de vir pra cá me arrumando? E aí eu fiquei pensando assim, gente, o programa é ao vivo, né? Ele é gravado e também a gente tem a qualidade do som, do áudio. Aí eu tava me arrumando, passando alguma coisinha, passando um batom e tal, e eu fiquei pensando assim, poxa, esse tema de hoje tá bem de acordo com aquilo que a gente se vê, né? Como que a gente se vê? E aí eu fiquei pensando e refletindo a respeito de autoimagem, que a autoimagem não é aquilo que eu olho no espelho. As pessoas acham que é, né? Aquilo que a gente tá olhando no espelho é aquilo que tá refletindo. E na Só verdade, que não, né? Não é só isso, né? na verdade, ela tem a ver com os olhos da alma, né? Como é que eu me vejo Sim. por dentro? Como é que eu consigo transmitir o que eu sou, né? O que eu tenho de amor, o que eu tenho de qualidades, o que eu tenho de bom para as outras pessoas que estão no mundo. E quando eu falo esse conceito para algumas pessoas, elas ficam dizendo assim, Dani, mas eu sempre achei que fosse olhar no espelho e saber como que eu era, né? Saber o que eu vejo no espelho. Isso é um reflexo. Não confunda as coisas. Autoimagem é uma coisa, reflexo é outra. Exatamente. E também tem muito a ver com o que você acha de si e o que você pensa a respeito do que os outros pensam sobre você. Então, E você teve perguntas? Você colocou a caixinha de perguntas lá e teve perguntas sobre isso? Porque eu acho que é um tema que tem bastante gente que gostaria de mandar perguntas, né? E muita dúvida, né? Se eu pudesse fazer uma palestra, eu ficaria um dia inteiro aqui falando sobre isso, né? Muito legal, também gosto desse E tema. aí, dentro das perguntas, Cissa, tem uma que diz assim, ó. Eu estou na casa dos 40 anos e não consigo gostar de mim e do meu corpo. Como ainda hoje isso é extremamente importante para as mulheres, principalmente, achar que o corpo tem que estar em primeiro lugar, né? Que ela tem que se olhar no espelho, tem que gostar de todos os detalhes. Mas é isso que as mídias mostram, né? É isso que a gente vê nas redes sociais, é o que você mais vê. Exatamente. Só que daí, Cissa, se a gente parar para pensar, né? Se eu for me olhar no meu corpo, o que eu tenho no meu corpo, né? Começando da cabeça. Eu vou olhar para os meus olhos, o formato da minha sobrancelha, do meu rosto, da minha boca, o meu peito, o meu quadril, o meu ombro, o meu joelho, o meu bumbum, a minha perna. Então, se eu for olhar cada detalhe, responde para mim, Cissa, existe pessoa perfeita nesse mundo? Obviamente que não. O que é perfeição, Cissa? Perfeição é uma palavra que não deveria nem existir, porque ela é inalcançável. Exatamente. Nossa, falei E bonito aí... agora, gente. E aí, Cissa, quando eu penso em olhar, né, para o formato do corpo e a gente dizer, eu fiz um curso sobre isso, sabia? Que é bem interessante, que tem uma parte de uma análise corporal que a gente faz, né? Então, de diversas partes do corpo, que ele diz como a tua mente funciona de acordo com isso. E eu acho fantástico, porque quando eu fiz esse curso, eu também fiz essa autoanálise, né? Eu fiz uma análise. E aí eu descobri o quê? Que independente do formato de corpo que eu tiver, de rosto, de ter quadril, ter bumbum grande ou não, eu sou aquela pessoa que eu preciso ser, né? Que eu tenho os meus recursos, que eu tenho as minhas qualidades, independente do que for. E eu estava conversando essa semana com uma amiga que estava fazendo harmonização facial. Gente, é fantástico, né? Tu vê um lábio ficar bem bonito, desenhado, tirar as coisinhas que tem no rosto, ficar com o contorno do rosto. Mas eu fico pensando internamente, né? Isso é bacana, isso é legal, mas o que isso vai me ajudar de fato? Assim, de acordo com o que eu sou aqui dentro, né? De quem eu sou, de quem eu me aceito, se eu me aceito e eu consigo encontrar essas qualidades ali dentro de mim. E aí, quando a pessoa afirma que eu não consigo gostar de mim e do meu corpo, a gente tem 2 problemas. Não, a gente tem vários. Eu vou começar com Você vai começar 2. com 2. Eu já tenho mais uns 5 aqui para te falar. Mas aí, na minha área. Eu não quero assustar, né? Eu não quero assustar. Mas é algo que realmente influencia muito na vida de uma pessoa se ela não se aceita e não se gosta. Em todas as áreas da vida. E aí eu costumo dizer o quê? Que o corpo ele é um reflexo também da mente. Porque primeiro a gente vai aprender a se olhar por dentro. Quem eu sou, quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, acreditar que eu não sou aceitar que eu não sou perfeita, que eu não vou conseguir fazer tudo, não vou agradar todas as pessoas sempre e
As pessoas não vão sempre me agradar. Essa segunda parte, normalmente, ela fica esquecida. Né? Então, a gente podendo olhar para esse formato do corpo, sabendo quem você é, eu acho que é um gráfico bem bacana para a gente conseguir desenhar aí. Né? Isso é uma parte extra psicologia, não faz parte da psicologia, mas é uma ferramenta que eu utilizo os conhecimentos dela muito, Cissa, e com muito resultado nas terapias. E aí a gente poder olhar para si e dizer, né? Eu sou quem? Quem sou eu? Depois, no final, eu tenho um convite para fazer para quem tem essa pergunta. Eu vou passar, então, para a segunda pergunta, Cissa. Olha só que interessante. Eu não tenho esta capacidade de me autoanalisar e me conhecer. O que é quem eu sou é uma pergunta que não se cala. Mas todos nós temos essa capacidade. O que a gente não tem, às vezes, é a ferramenta para fazer isso sozinho. Às vezes, a gente precisa de ajuda. Mas olha que interessante, né? O que é quem eu sou é uma pergunta que não se cala. Ou seja, a pessoa está numa inquietação constante. Nossa. Ela não sabe quem ela é, o que eu vou fazer da minha vida, para onde que eu vou, como que eu me encontro, como que eu acho pessoas que me amem, como que eu acho pessoas que consigam compartilhar comigo momentos em que eu seja feliz, para eu não ficar vivendo num sofrimento. Né? Então, essa capacidade de autoanalisar e se conhecer, ela é muito complicada. Ela é bem difícil. Tá cheio de livro de autoajuda por aí. Né? Se fosse por isso, a gente lia um livro daqueles e a gente resolvia a nossa vida. Só que, como diziam os filósofos da antiguidade... Mágica, seria fácil, né? Sim, os filósofos da antiguidade estão desde quantos antes de Cristo querendo, né, se conhecer e saber quem nós somos. Então, a gente não pode dizer, desde Aristóteles com essa pergunta. Entender que essa capacidade de se autoanalisar e se conhecer, ela é do ser humano, ela é inerente. Porém, eu digo assim, psicoterapia é uma forma da gente se conhecer. Existem diversas outras formas da gente se conhecer e não se cobrar. Né? A palavra-chave aqui é uma cobrança. Eu sinto que tem uma cobrança, que ela quer se analisar e se conhecer, pergunta que não se cala, então fica nessa inquietação constante, não consegue sair desse ciclo, né? Que é uma zona de conforto, conflituosa, né? Mas é bom para ela ficar nesse ciclo e ela acaba não tendo forças para sair dele e gerar uma situação que gera desconforto, mas é uma situação em que ela precisa passar para conseguir crescer, para conseguir mudar de nível. Porque o comodismo, às vezes, é benéfico para algumas pessoas, né? Porque daí não vai gerar uma atitude para mudança, né? Tipo assim, eu tô quietinha no meu canto, não tá bom, mas é melhor eu ficar aqui do que eu ter que tomar uma atitude, promover uma mudança né? O medo dessa mudança, às vezes, o comodismo, para muita gente, é mais fácil, né? Oi? Ai, desculpa. Estava lendo aqui. Né? Então, aí eu pergunto assim, né, Cissa? Para que a gente precisa mudar? Para quem a gente precisa mudar? Por que a gente precisa mudar? E aí, para quem está assistindo aí, poder refletir sobre isso, né? Por que isso precisa ser dessa forma? Por que a gente tem que se tornar alguém melhor? Para quem? Né? É difícil se tornar alguém melhor? Mas qual é o teu objetivo? Né? Aquela historinha da escada que eu sempre falo. A gente quer subir 10 degraus, mas de uma vez só não dá. Não tem como eu chegar no 10º degrau de uma vez só. Né? A gente ir devagarinho, aos poucos. E tem uma outra pergunta muito interessante, Cissa, que é um assunto que eu vejo que os psicólogos falam pouco e que tem muita influência na nossa vida e nosso dia a dia. Ela diz assim, ó, nós seres humanos devemos ter amor próprio e fé no que a gente faz para dar certo. A autoestima baixa é a pior fraqueza. Devemos acreditar e ter fé em Deus. E aí, dentro desse contexto de fé, de religião, religiosidade, de acreditar ou não em Deus, tem pessoas que não acreditam em Deus, né? Mas acreditar que existe uma força maior, que existe um universo, que existe algo que nos rege e que nos conecta, de alguma forma, né, com isso, para a gente conseguir o quê? Se sentir pertencente. Pertencente ao quê? A um grupo, pessoas que acreditam nas mesmas coisas, que têm a mesma crença, da gente poder se aproximar, de fazer amizades. E isso vai fazendo com que a gente se sinta pertencente e que a gente pode nos proteger. Né? Então, a gente colocar essa crença em algo que nos faz bem.
E aí, quando a gente coloca uma responsabilidade todinha só na mão de Deus ou de algo maior, isso fica difícil para a gente administrar, porque a gente fica pensando o quê? Né, eu acredito que existe um Deus que rege, ou uma força maior que me ajuda, só que eu boto toda essa responsabilidade lá. E quando a gente coloca essa responsabilidade fora de nós, ela é muito geradora de sofrimento. Porque tudo aquilo que acontece na nossa vida, a gente também tem responsabilidade pelos nossos atos. Né? Eu posso acreditar que existe algo maior que está me auxiliando, mas nesse momento de eu poder buscar as minhas atitudes, entender as minhas batalhas, entender do que eu estou indo em busca e eu me colocar como protagonista dessa história, né? E dar as mãos para Deus, dar as mãos para outra pessoa que está junto e seguir esse caminho junto. E é um assunto muito delicado de se falar, porque tem pessoas que colocam essa fé todinha só em Deus, mas a gente também poder compreender que existe essa responsabilidade. Eu queria complementar com algo que você falou ali. Ela colocou assim, temos que ter fé e acreditar em Deus. Foi o que ela disse, né? Eu diria diferente. Temos que ter fé, acreditar em Deus e em nós mesmos. Porque se ela tem essa fé tão grande em Deus, parece-me que tem, o primeiro e maior mandamento de Deus qual foi? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a responsabilidade não é de Deus, de tudo que vai acontecer na sua vida, mas a si mesmo ele joga para você a responsabilidade de você acreditar em você, amar você mesmo para poder amar o próximo, acreditar o próximo, fazer o bem ao próximo. Então, ali nesse mandamento já tem a nossa parte embutida. Exato. E é importante a gente frisar, Cissa, que na psicologia a gente não trata de religiões, né? Eu não vou falar da religião X, Y, Z. Eu vou entender a pessoa como um ser humano integral. Então, ela vem com a crença que ela tem e a gente consegue conversar sobre isso, dialogar de forma tranquila. Então, a Dani é da religião tal. Assim, não interessa a minha religião. Interessa a gente poder trabalhar em prol do bem-estar e a gente conseguir resgatar essa autoestima, né? Porque a autoestima nada mais é do que autoconhecimento. E autoconhecimento tem a ver com a autoimagem, que tem a ver com a gente buscar ferramentas para que essas transformações aconteçam na nossa vida, né? E conhecimento de religiosidade eu acho fantástico, eu acho maravilhoso, né? De poder seguir isso e ter essa tribo, digamos assim, né? Pessoas que acreditam no mesmo ideal que você e você conseguir seguir em frente. E aí dentro acaba sendo uma rede de apoio também, né? Sim, com certeza, com certeza. Né? Eu tenho muitos pacientes que relatam que os grupos religiosos que eles participam são locais que estão bem, que eles se sentem bem, né? Que pode compartilhar, que tem essa rede de apoio, passa por dificuldades e as pessoas estão ali prontas para auxiliar. E aí isso tudo, Cissa, né? A autoimagem, essa questão da autoestima, de capacidade de se analisar, a gente vai tratar na nossa imersão que vai acontecer dia 16 de julho. Então, a imersão Reencontro, ela tem como objetivo falar de interesses que são de mulheres, né? É uma imersão para mulheres. Dani, por que mulher? Conta pra gente um pouquinho, então, para mulheres, ok. Qual o objetivo? Quais os tópicos que você vai tratar para essas mulheres lá? Para elas poderem já pensar, não, acho que eu me identifico, eu preciso ir lá. Então, primeiro porque são mulheres, né? 90% das pessoas que me procuram são mulheres, né? Então, a gente resolveu deixar um espaço reservado, mas a gente está pensando já num próximo, de repente, botar aí outras pessoas que queiram estar lá. E aí, quando a gente fala de mulher, não quer dizer gênero, né? Quer dizer a gente estar juntas com propósitos parecidos, semelhantes e poder fazer essa partilha. Então, esses temas, né? Os temas que a gente vai trabalhar é como se colocar em primeiro lugar, como que eu posso fazer uma gestão de tempo que seja suficiente para eu fazer as coisas que eu quero, para que eu possa descansar, porque só dormir, o dormir ele já é uma situação em que nós precisamos para a recuperação do nosso corpo biológico, mas o descansar durante a semana significa que você vai ter energia para poder ir atrás do que você quer, para conquistar pelos teus objetivos, né? Entender o teu propósito de vida, entender por que as outras pessoas muitas vezes esperam mais de mim do que eu acho que eu consigo dar conta, eu poder me dedicar para a minha família o suficiente, né? E eu friso aqui o suficiente, porque a gente não precisa se entregar por inteiro para os filhos, para marido, para tio, para tia, sogra, né? A gente poder conseguir administrar isso. Nós vamos falar em 4 áreas da vida que a gente vai entender por que as pessoas se perdem de si próprias,
E o que a gente pode fazer para se reencontrar? Então, vai ser um dia, assim, são 7 horas de imersão, onde Dia você inteiro, vai... então. Isso, onde você vai desligar o celular e vai dizer assim, esse é o lugar para eu mergulhar em mim mesma e eu sair daqui preenchida, eu sair daqui bem, eu sair daqui tranquila, sabendo que eu estou dando o primeiro passo do meu autoconhecimento e para mudanças na minha vida. Então, eu tenho muitos feedbacks positivos da autoimersão que a gente fez. Eu estou tentando postar hoje lá no Instagram, mas está difícil, né? O Instagram hoje não está... Não está funcionante. Muito amiguinho da gente hoje. Não consegui postar nada. Hoje estou bem frustrada, porque eu tinha bastante coisa para colocar lá. Mas dentro desse encontro, a gente vai falar diversos assuntos, a gente vai fazer... Vai ter dinâmicas, vai ter interação, vai ter um momento de descontração, vai ter um momento de diversão, vai ter um momento para você conseguir realmente se colocar em primeiro lugar e quem se quiser se inscrever, quem quiser participar, como é que faz para poder se inscrever? Para se inscrever, você pode me chamar diretamente no Instagram, que é o @danimarcelino.psi, ou no site do Reencontro. Aí você já vai ver imagens e depoimentos de pessoas que já participaram da primeira imersão, que é o www.danimarcelino.com/imersão ou reencontro, ou só /o reencontro. E aí lá tem várias informações, tem o telefone de contato, né? Tem um botãozinho lá para você clicar e falar conosco, tirar suas dúvidas e a gente poder compartilhar o que a gente tem de conhecimentos e a gente poder se encontrar lá no dia, que vai ser maravilhoso, fantástico. Tenho certeza. Essas imersões são fantásticas. A gente sai de lá assim com muito gás, com muita vontade de mudar, de fazer as coisas, né? Sim. Elas são muito, assim, um incentivo muito bom, né? Desejo muito sucesso, espero que seja... que tenha muitas mulheres lá. E vocês aí que estão em casa assistindo, se vocês tiverem interesse, se vocês precisam dessa informação de como otimizar o seu tempo, como se reencontrar, se você quiser saber o seu caminho, quem sabe, não é por aí que você vai descobrir qual é o caminho, Cissa, né? E bem importante, a imersão ela é presencial, né, aqui em Criciúma. Porém, tem pessoas de fora que manifestaram desejo e eu estou vendo a possibilidade de fazer uma transmissão ao vivo. Seria legal. Para quem não seja está da aqui na onde cidade for. e também precisa, seria interessante também, né? O conhecimento, ele não tem barreiras, né? Ele não tem fronteiras, né? Hoje, a gente está aqui, lá no Japão, a gente está aprendendo com alguém ou ensinando. Então, para isso, os meios de comunicação, a internet principalmente, veio para ajudar muito, né? Levar o conhecimento em todos os cantos do mundo. Dani, é um prazer ter você sempre aqui. Adoro aprender com você, adoro conversar com você. Gente, eu lembrei da música da Xuxa. Tu lembrou também? Fala, Vitor. Fala sério. Bom estar com você, brincar com você. Lembrei, gente do céu. Ai, tô ficando velha. Lembrei da Xuxa. Não que a Xuxa seja velha, gente. Eu estou, porque eu lembrei quando eu era pequena cantando essa música quando a Xuxa descia da nave. Mas tudo bem, corta, abafa. Boa quarta-feira. Não, ele lembrou junto comigo, porque ele só fez assim, ó. Eu vi. Foi transmimento de pensação aqui. Dani, a gente se vê quarta-feira de novo. Muito obrigada pelo conhecimento. Adoro ter você aqui. As mulheres que assistem, e os homens também, porque eles aprendem também com a Dani aqui, que bastante, eu sei que vocês também gostam de aprender. Venham sempre com a gente aqui. E a gente se vê quarta-feira de novo no quadro Se Responde com Dani Marcelino. Beijo, Cissa. Beijo.